Olá pessoal, aqui é o professor Armando Oliveira fazendo um tutorial Google Forms. Um formulário do Google onde a gente pode facilitar o envio de atividades para o aluno, porque ele já vai me dar no final dos alunos responderem essa atividade, ele me dá essas respostas, percentual, margem de erro, margem de acerto, tudo isso essa plataforma me dá. Beleza? Basta você ter uma conta no Google que é uma conta do Gmail. Então, o primeiro passo, acessar a sua conta Google, conta do Gmail, e ir no ícone Google Apps. Tá sempre com a setinha azul que eu coloquei aqui, ó, Google Apps, beleza? Após ir no Google Apps, segundo passo, clicar em Drive. Você clica no Drive, acessa o seu Drive. Terceiro passo, clicando em Drive, você vai em Meu Drive, depois vai em Mais, Formulários Google e Formulário em Branco. Beleza? Quarto passo, galera. No quarto passo, clique nos itens indicados e preencha a descrição, título, perguntas e respostas. Tá bem aqui, ó. Formulário em branco. Eu digito aqui em cima de formulário e digito o nome do meu formulário, digito ali onde está a descrição para colocar a minha descrição, digito na pergunta e na opção. Reparem bem aqui que tem, ó, múltipla escolha e tem aqui uma setinha. É o tipo de resposta que eu quero, se é múltipla escolha, se é resposta curta. E esses ícones aqui do lado, ó, eu coloco adicionar pergunta, eu tenho que clicar aqui primeiro para ter a pergunta. Sempre em adicionar pergunta para ter uma pergunta posterior. Importar pergunta, é esse ícone aqui, aí eu posso pegar a pergunta da internet, de um outro arquivo que eu tenho. Colar imagem, vem aqui, ó, imagem, eu boto uma imagem na pergunta e eu bem aqui, vídeo. Eu posso pegar um vídeo e colocar um vídeo na pergunta. Aí o aluno assiste o vídeo primeiro e depois ele responde a pergunta. Agora a gente tem que tomar cuidado que lá na frente eu vou colocar um ícone para vocês sobre embaralhar a pergunta. E aí está relativo a imagem e vídeo. Mas vamos para o próximo passo. Antes disso, uma observação. Para primeiro teste é bom produzir uma atividade de verdadeiro ou falso, ou seja, só de múltipla escolha, somente duas opções. A barra ao lado mostra o estilo de pergunta que você quer fazer. Tá bem aqui, ó, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, e aí tudo isso aqui vai mostrar como fazer. Beleza? Essa barra onde estava múltipla escolha, eu posso mudar o tipo de resposta. Quinto passo, a primeira pergunta é ser o nome do aluno, optar por resposta curta. Olha o que eu fiz. Pergunta, nome completo. Já está aqui, ó, texto de resposta curta. Opção, resposta curta. Ele vai responder o nome dele. E o sexto passo, segunda e terceira pergunta, se é escola e a opção de múltipla escolha. Olha aí, galera. Escola. Já deixei disponível múltipla escolha, bem aqui, ó, múltipla escolha. UPA 1 Sul. Próxima pergunta, turma. Essa atividade é específica para essa turma. Mas se eu quero que todos os alunos, meus alunos de primeira série, façam essa atividade, então eu coloco mais opções. Ao invés de ser primeiro B, como está aqui, eu boto primeiro A, segunda opção, primeiro B, terceira opção, primeiro C, quarta opção, primeiro D. Beleza, escolher, colocar a escola e a opção da turma do aluno. Lembrando que isso é uma pergunta também, onde ele já começa respondendo pelo nome. Outra observação, você que escolhe a quantidade de opções para as respostas clicando Enter ou lá na opção, próxima opção. Veja que para escola e turma foi deixada a opção já correta, uma opção pronta para ele. Sétimo passo, adicionar pergunta. Como eu cliquei ali, ó, adicionar pergunta,
Isso, adicionar pergunta. Aí eu começo a fazer as perguntas. E aqui no caso estão perguntas de múltipla escolha. São estilos de colunas estudados na arte. Ok? Essa atividade é uma atividade de arte grega. Então eu já começo a fazer aí. Tranquilo? Sétimo passo. Adicionar pergunta. Olha aqui, ó, múltipla escolha, a pergunta e vem a opção. Tranquilo? Observem que quando eu faço a pergunta, deixa eu melhorar o zoom aqui para vocês. Quando eu faço a pergunta, bem aqui, obrigatória, aí eu já coloco a barrinha aqui para o lado e ela vai se tornar uma pergunta obrigatória. Façam isso em todas as perguntas, ok? Após fazer as perguntas, eu vou adicionando. Finalizar. Eu vou clicar aqui, ó, em configurações. Aí ele vai me mostrar as configurações. Geral, apresentação e teste. Geral, eu clico só aqui, ó, limitar a uma resposta. Esse aluno vai responder só uma vez. Não, na próxima que ele colocar o nome à turma, a pergunta, o formulário para ele vai ser cancelado. Beleza? Geral, limitar a uma resposta. Apresentação. Eu não clico em nada, nem mostrar a barra de progresso, mas quem quiser, ó, barra de progresso, mostrar a barra, como que o aluno está indo, né, na atividade, embaralhar a ordem das perguntas, e aí vem a questão que eu falei anterior sobre imagem e vídeo. Se eu postar uma imagem e um vídeo na pergunta, na hora que eu embaralhar a pergunta, não vai corresponder a imagem com a pergunta, porque a imagem ela não fica na pergunta, é como se fosse um slide ou uma pergunta separada. Beleza? Então, se você colocar imagem, adicionar imagem lá naquela barrinha, naquele ícone que eu mostrei anterior, ou adicionar um vídeo direto do YouTube na pergunta, não embaralhem a ordem das perguntas, porque não vai dar certo a imagem com a pergunta. E por fim, teste. Tudo isso ainda em configurações. Ó, geral, apresentação e teste. Criar teste. Quando eu clicar no ícone, bem aqui, ó, criar teste, aí ele já vai colocar as perguntas, fechar as perguntas, colocar a pontuação de cada pergunta, vai colocar aqui que ele vai te dar a possibilidade de colocar a resposta correta. Ele não vai dar a resposta correta ainda, mas depois que você liberar o teste, aí sim ele vai te dar a resposta para você colocar a resposta correta. Beleza? Liberar a nota imediatamente após o envio. As pessoas responderam, podem ver as perguntas erradas, as respostas certas e os valores de cada questão. Aí você vai clicar em salvar. Salvar. Então, galerinha, ó, quando eu cliquei lá em teste, liberar, as perguntas vão vir aqui, ó, chave de resposta. Aí você vai clicar em chave de resposta e aí vai selecionar a resposta correta na sua pergunta. Aqui eu perguntei, são três os principais períodos estudados na arte grega. Olha onde está marcado aqui, ó. Pronto, marquei bem aqui, ó, arcaico, clássico e helenístico. Os 3 períodos estudados, os 3 principais períodos estudados na arte grega são esses períodos. Já está marcado a minha resposta correta, arcaico, clássico e helenístico. E aqui tá, ó, pergunta obrigatória. Beleza? O 9º passo, enviar. Como é que eu envio? Eu clico aqui primeiro em enviar. Quando eu clicar aqui vai aparecer
essa telinha para mim. Enviar formulário, coletar endereço de e-mail, vai ser via e-mail. Eu coloco aqui, ó, em criar o formuláriozinho, o link. Quando eu clicar bem aqui, olha o que ele vai fazer. Cliquei, ele me deu um link. Eu clico bem aqui nesse ícone, ó, URL curto, bem aqui, ó. Ele vai diminuir, olha o tamanho do link que ficou. docs.google.forms, não sei o que, muito grande. Quando eu clicar em URL curto, ele vai diminuir o tamanho do link. Diminuindo o tamanho do link, eu clico em copiar. Após clicar em copiar, eu saio. Fecho. Já está salvo. Depois eu dou um Ctrl V ou clico do lado direito do mouse e colar no formulário que eu quero, na atividade, ou simplesmente no WhatsApp, na mensagem, a plataforma que eu usar, a rede que eu usar. No caso do Paon, lá no CADES, galera, na mensagem eu colo esse URL, dou o texto, olha, vocês vão ter esse texto, o vídeo e tal, tudinho. E pessoal, a atividade vai ser via Google Forms. Clique o link abaixo, aí você cola o link. Beleza? Colando o link, os alunos vão direto para cá para poder responder. 10º passo, correção. Aqui em cima foram as perguntas. Eu vou clicar nas minhas respostas. Pessoal, um dia depois que eu passei a atividade, eu boto lá no CADES que a atividade é só até amanhã, a tal hora. Aí eu vou encerrar. Beleza? Aí eu venho aqui, ó, vejo quem já respondeu. Posso olhar isso aqui a qualquer hora. 1 hora depois que eu lancei a atividade, eu posso olhar quem está respondendo. Ele vai me dar quem respondeu, a turma, como tudo a gente que fez lá. Beleza? A turma, como respondeu, como é que foi. E vai me dar margem de erro, probabilidade, porcentagem de erro, porcentagem de acerto. Isso me dá um feedback para falar com os alunos depois, posteriormente. Beleza, galera? Brinque, mexa e explore. A gente tem que mexer para aprender. Um abraço, valeu. Quanto a salvar, não se preocupe. Todo documento que você faz através do Google, um documento Google, ele é salvo automaticamente. Se você não terminar hoje, você pode deixar como ficou aí, com 4 questões. Amanhã, quando você clicar de novo, vai no seu Drive, vai lá, ele já está salvo e vai aparecer, você continua fazendo as questões. Ele é salvo automaticamente, não tem a opção salvar. Um abraço, valeu!